O nome de Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no Evangelho, no quarto Evangelho, no Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículo 19 em diante. O assunto da palavra de hoje é: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Glória a Deus. Chegada, pois, a tarde de aquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Então, a chave da palavra aqui é a crença, é crer, é ser um crente diante de Deus, crer na palavra de Deus, porque diz aqui, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, no nome do Senhor Jesus. Então, creia em Deus, creia na palavra de Deus, não sejas incrédulo, mas seja crente. Glória a Deus, a palavra adverte. O Senhor Jesus disse tudo isso para Tomé, e diz para você, diz para todos nós, para sermos crente, para crer em seu nome, crer na palavra de Deus. E tem muito mais coisas que o Senhor Jesus fez, mas que não ficou registrado nesses livros, pois se ficasse registrado tudo que o Senhor fez, nem o mundo todo comportaria os escritos, as obras do Senhor. Glória a Deus. Então, foi na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, num domingo à tarde, os apóstolos estavam fechados, com as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus ainda. Então eles se reuniam a portas fechadas. E Jesus chegou e entrou, portas fechadas, janelas fechadas, o Senhor apareceu no meio deles. O Senhor chegou e os saudou com a paz de Deus. Paz seja convosco. E eu também vos saúdo agora. Paz seja convosco. Haja paz. Glória a Deus. Aleluia. Creia na palavra de Deus. Entre na comunhão, que o seu coração vai sentir a paz de Deus. Aleluia. E dizendo isto, após a saudação, mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado.
mostrou as suas mãos onde os cravos tinham sido fincados, onde eles pregaram ele na cruz, as suas mãos atravessadas, as feridas das suas mãos aqui no meio, e mostrou também o seu lado, onde levou uma lançada, onde aquele soldado furou ele com a lança do seu lado, e ali saiu água e sangue. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, aleluia. E mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles tiveram muita alegria, a esperança voltou, glória a Deus. O Senhor apareceu para eles e jubilaram de alegria por ver o Senhor. Ao mesmo tempo que sentiu a tristeza de ver as feridas nas mãos e no lado do Senhor, na sua costela, também sentiram a alegria do Senhor estar ali. A esperança voltou, renovou as forças de cada um, mas Tomé não estava com eles naquele dia. E quando encontraram Tomé, eles contaram tudo o que tinha acontecido, e Tomé duvidou. Tomé disse: se eu não ver com meus próprios olhos, não tocar nas feridas, no ferimento da sua mão com o meu dedo, e não tocar com o meu dedo também no lado dele onde fincar a lança, eu não acreditarei. Então, no próximo domingo, no domingo seguinte, estavam novamente reunidos, e o Senhor Jesus veio de novo. O Senhor apareceu no meio deles, as portas estavam fechadas, janelas fechadas, e o Senhor os saudou: paz seja convosco, aleluia. E o Senhor se dirigiu a Tomé, porque tudo que Tomé falou, o Senhor Jesus tinha ouvido, o Senhor Jesus já tinha ciência, não que alguém foi contar para ele, mas o seu poder, a sua onipresença, onisciência e onipotência, pois o Senhor Jesus de Deus, ele diz: eu e o Pai somos um, nós concordamos em unidade. São duas pessoas distintas, mas que concordam entre si numa perfeita união que o ser humano não consegue compreender. Essa onisciência e onipresença também o homem não consegue explicar. Do Espírito de Deus, saber todas as coisas, saber o que nós estamos fazendo agora. Estamos lendo a palavra de Deus, falando da salvação em Jesus Cristo, e Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, estão cientes do que nós estamos conversando agora, estamos falando, e você que está ouvindo, como que você está se comportando, se você está sendo receptivo, ou se o seu coração ainda está rejeitando, está ainda com o coração duro, rejeitando a palavra. Se você estiver recebendo, tenha certeza que o Espírito Santo já está ciente disso, Deus está ciente disso, Jesus Cristo também já está ciente do seu comportamento, da sua reação, porque para muitos a rejeição da palavra, das doutrinas da palavra, para muitos eles acham que é um rigor, que é uma igreja rigorosa na sua doutrina e na palavra de Deus, mas tem que o ser, a igreja tem que o ser, tem que ter ordem, pois se não tiver ordem não tem progresso, e Deus estabeleceu a doutrina, os seus preceitos para que andássemos nela, para que andemos na doutrina santa dos céus, e tenhamos pela fé, porque só se enquadra nessa doutrina aquele que tem fé e crê em Deus, crê em Jesus Cristo como enviado de Deus e crê na palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé também a pessoa não se submete à doutrina. A doutrina, andar na doutrina do Senhor, é pessoa de fé, que ele aceitou, ele acreditou na palavra, tem que crer na palavra de Deus, do contrário, a pessoa não aceita, a pessoa a rejeita, porque existe uma força muito grande que é a força da carne. A carne traz para a pessoa, ela coloca
em dúvida a pessoa. Se você seguir a doutrina da palavra, você tem que rejeitar o mundo, aquelas coisas que você gosta e que Deus não se agrada. Então a carne combate contra o espírito, mas aquele que você alimentar mais, vai vencer esta guerra, esta luta, esse combate. Se você alimentar mais a sua carne, ela vai vencer o seu espírito. E aí não tem a vida eterna. Aí a vida vai só aproveitar isso que está acontecendo, só o momento presente. Porque o que passou, que você fez de bom, que alegrou sua carne, para sua carne até ontem, já não conta mais. No momento presente, aquilo já se esgotou, já venceu aquele prazer, já não tem mais o prazer hoje. Para ter prazer, teria que fazer novamente, cometer tudo aquilo que a carne desejou, fazer novamente. Mas aquilo que é de Deus, se você alimentar a sua alma, o seu espírito, você terá uma alegria plena, sem fim. Ela não vai contar como coisa que ficou no passado. Ela é uma alegria, uma paz, uma esperança eterna, que conta do momento presente para o futuro, para a eternidade sem fim. Então, se aperceba, faça uma análise da sua vida, da maneira que você está vivendo. Se você vive como um crente, crendo na palavra de Deus, ou se você é um descrente, você vive como um descrente, não acreditando naquilo que está escrito, porque muitos rejeitam a palavra de Deus por ele ser descrente. Descrente. O descrente não crê, não acredita que existe Deus, que Jesus Cristo veio para salvar, ele é um descrente. Mas o Senhor quer que você seja crente. E existe a terceira categoria. Então tem o crente, o descrente, e a terceira é o desobediente. O desobediente, ele crê, sabe que Deus existe, que Deus fez o mundo e tudo que existe, e que o Senhor é galardoador daqueles que o amam, que a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas ele não aceita pela desobediência. Ele acredita em tudo isso, mas é desobediente. Então, o que o Senhor disse para Tomé aqui? Tomé, seja crente e não incrédulo. Então, a palavra veio, a chave da palavra de hoje que vem para todos nós é sermos crente, crer na palavra de Deus e não incrédulo. Então, seja crente, porque o Senhor Jesus disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, onde a lança furou o Senhor. E não sejas incrédulo, mas crente. Está aqui no versículo 27 do capítulo 20 de João, do Evangelho de João. Então, essa palavra não é mais para Tomé, foi naquele dia e serviu de exemplo para nós. O Senhor diz para você: seja crente e não incrédulo. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Você creu? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então passe a ser um bem-aventurado. Creia na palavra de Deus, você estará crendo em Jesus, acreditando em Jesus. Olha quanto sofrimento ele teve por nós, teve por você, e agora vai fazer pouco caso da palavra de Deus? Não, o Senhor diz, Tomé diz para você: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então nós não vimos o Senhor, nós não vimos a sua ferida, o seu machucado, onde os cravos foram fincados na mão dele, atravessaram sua mão, foi fincado no madeiro da cruz, e nem dos seus pés, e nem do seu lado. Mas nós cremos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Nós cremos e recebemos a virtude, porque o Senhor Deus, ele interage conosco nas nossas indagações, nos nossos pensamentos, nós conversamos com Deus. Deus nos dá a resposta daquilo que nós precisamos. Quando nós oramos,
ou entramos na comunhão, nós falamos com Deus no nosso pensamento, com a nossa boca. Nós falamos com Deus quando oramos. Agora, quando vem a palavra de Deus, é Deus que está falando conosco. Glória a Deus, já é o resultado, a resposta de Deus para aquilo que nós precisamos, para aquela dúvida, uma resposta, uma confirmação que queremos do Senhor. O Senhor manda por meio da sua palavra. O Senhor usa dos seus pequeninos na terra. O Senhor nos honra e usa para que possamos falar da sua palavra, falar com confiança, com fé, com dedicação, com amor, com perseverança, porque Paulo disse: eu não canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é edificação para vós. Então, às vezes, temos que repetir as mesmas coisas, mas isso é bom, isso é como água caindo na pedra. A água, pela sua corrente, pela sua constância, ela vai trabalhando, como diz aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não pela força da água, pela sua resistência, mas pela constância, pela repetição. Está ali direto caindo, ela vai abrindo, tirando uma pedrinha hoje, um pedacinho amanhã, sem pressa. Quando passa o tempo, tem uma panela, tem um buraco na pedra, lá nos riachos, você vê isso aí. Quem costuma ir em Ribeirão, ele vê naquelas lajes de pedra, toda cheia de buraco, de panela, que a água perfurou ali. Se você tivesse que ficar batendo com uma marreta, uma entalhadeira ali, você ficaria muitas horas para furar. E a água, uma coisa maleável, mole, com o tempo, com a paciência, ela fura a rocha. E assim a palavra de Deus, nós vamos com paciência, falando, repetindo, pregando e alertando. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram na palavra de Deus. Aqueles que não vê e crê, que crerão na palavra de Deus. Então você, crendo na palavra, você se torna um bem-aventurado diante de Deus, porque o que nos espera é incomparável. Não temos como comparar com algo bom aqui da terra, aquilo que espera a glória de Deus, né? Porque fala em cidade, ruas de ouro puro, pedras preciosas, mas é uma comparação, é muito melhor do que isso, glória a Deus, aleluia. Jesus lhe disse: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então aceite esta bem-aventurança e creia no Evangelho para a salvação. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais, foram escritos para que você creia, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Creia que Jesus foi enviado por Deus, que Ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, e vida com abundância. Glória a Deus, creia na palavra, seja batizado em nome do Senhor Jesus, porque Jesus deu ordem a todos nós, a todos aqueles que se dedicam à palavra de Deus, dizendo: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outro lugar está escrito essa ordem dizendo: mas quem não crer já está condenado. Então tome cuidado, creia na palavra de Deus para o seu bem, para a vida eterna. Glória a Deus. A igreja de Deus não persegue ninguém, não usa de violência e anuncia a paz. Glória a Deus, a salvação em Jesus Cristo, aleluia. Então ficamos com essa palavra, para que crendo tenhais vida no nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus.